Olá, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Olha só, a gente vai fazer hoje aqui, a nossa aula vai ser uma aula de revisão para a prova, tá? Então, só lembrando aqui, hoje a gente vai revisar os ácidos nucleicos, tá? Tanto estrutura de DNA, de RNA, eu vou relembrar algumas coisas com vocês, os processos de replicação, de transcrição, de tradução, o que é mais importante desses processos para vocês poderem estar realizando a prova de vocês, tá? A prova está muito baseada na revisão, tá bom? Então, é legal vocês pegarem esses assuntos que eu vou tocar na revisão, pegar um caderninho, né? Anotar os tópicos que eu estou falando aqui na revisão e dar uma olhada depois no seu caderno, ou na aula que eu gravei para vocês, tá? Para poder estar fazendo a prova aí, tá bom? Então, olha só, vamos lá para a revisão, né? Não pode deixar nossa vinheta, né? Então, gente, olha só. Essa questão 1, ela assusta um pouquinho, né? Pelo enunciado dela que você nunca ouviu falar, com certeza, do que está escrito aqui. Mas fica tranquilo que eu vou explicar, tá? Antes de eu começar a fazer a questão, eu queria revisar alguns pontos com vocês, tá? Primeira coisa, a diferença de DNA para RNA, tá? Primeira coisa que a gente vai ter aqui, DNA, fita dupla, ok? E ele é grande. O RNA, fita única ou fita simples, ok? O processo que vai, as bases nitrogenadas, tá? Que compõem aqui são a adenina, timina, guanina e citosina. Aqui é adenina, uracila, que substitui a uracila pela timina, lembra? A guanina e a citosina, ok? O RNA é menor, o DNA é maior. O DNA é uma dupla fita, e essa dupla fita que a gente chama de elas são antiparalelas, tá? E o DNA, ele carrega as informações do indivíduo, tá? Os genes, está tudo lá no DNA. O RNA, ele pode ser uma cópia do DNA, de um trecho do DNA, cópia, né? Vamos escrever aqui melhor, de trechos do DNA, não do DNA inteiro, tá? Quando eu chamo ele de RNA mensageiro. Ele pode produzir ribossomos, produção de ribossomos, quando ele é o RNA ribossômico. Ou ele pode conter ou transportar aminoácidos, que é quando a gente chama de RNA transportador, tá bom? Então, tem essas diferençazinhas aqui. Em relação às bases, a gente vai relembrar agora. Então, olha só. Olha essa questão aqui, ó. A mutação conhecida como 35DLG ocorre no gene conexina 26. Mary, o que é gene conexina 26? É um gene, tá? Encontrado no braço longo de um cromossomo responsável pela surdez congênita. Então, o que acontece? Ele é um gene que está em um cromossomo, que aqui é o cromossomo 13, e ele é responsável pela surdez congênita, ou seja, se tiver alguma mutação, o bebê pode nascer com uma surdez, tá? Pode ser surdez dupla ou simples, tá? Esse locus é conhecido como hotspot, ou ponto quente. O gene do gene, um lugar suscetível a alterações, provavelmente por causa da repetição da base guanina. Então, a base guanina, ela é suscetível, aqui ele diz que ela é suscetível à mutação quando ela se repete. Então, você vai ter várias, milhares de bases lá no DNA. Quando repetir a guanina, ela
se for nesse cromossomo 13, nesse gene, ela pode causar mutação, ok? E aí, a base nitrogenada que se repete no gene da conexina ele quer que a gente classifique aqui o que é a base nitrogenada guanina. Então, a gente tem, ó, exclusiva do DNA, do desoxirribonucleico. O que vocês acham? Não, porque ela tem no DNA. Então, olha só, a gente já viu aqui que guanina tem nos dois. Lembrando aqui, ó, à medida que a gente vai vendo as questões, a gente vai colocando. O DNA ele é composto por uma pentose, que é um açúcar, tá? Um radical fosfato, uma base nitrogenada, que pode ser uma dessas daqui. Esse açúcar aqui tem um H e um OH aqui. Não, tem um H aqui, tá? E um OH. E esse açúcar aqui é uma pentose. Aqui é a mesma coisa. O que vai mudar? O tipo de açúcar. Peraí, deixa eu ajeitar esse açúcar aqui. Tá feio. Vamos botar melhor aqui. Esse açúcar é uma desoxirribose, tá? Aqui também é uma pentose com base nitrogenada, com radical fosfato, ok? Aqui eu tenho um H e um OH. Aqui eu tenho um OH e um OH aqui, tá? E aí, o que vai acontecer? Por isso, desoxirribose, perde um H. Esse fosfato, isso aqui é um nucleotídeo, lembra? O DNA, tanto DNA quanto RNA, ele é ligado por nucleotídeos, ok? Formado por nucleotídeos. E um nucleotídeo se liga no outro, por exemplo, se eu botar aqui, ó, um outro nucleotídeo aqui, eu vou ter um radical fosfato se ligando ao H, tá? Lembra? O 5' 3', tá? 5' fosfato, 3' OH. Por que 3'? 3' é o carbono que esse OH tá ligado. E 5' é o carbono aqui, 5 que o fosfato tá ligado, tá? Então, o fosfato do carbono 5 sempre vai se ligar ao 3, ok? E assim por diante. Aqui a única coisa que muda é o açúcar que é a ribose, tá bom? E as ligações são do mesmo jeito. Bom, então, beleza. Então, é exclusiva? Não é exclusiva. Presa ao fosfato do DNA por ligações fósforo-diéster, ela é presa ao fosfato? Não, o fosfato não é, tá? Classificada como uma púrica ou purina, as bases nitrogenadas purinas, tá? Ou púricas, as purinas, são anéis duplos, tá? Que a gente chama de duplos. Eu já vou mostrar para vocês. E as pirimídicas, elas são simples. E aí a gente tem das púricas, a gente tem a adenina e a guanina, e das simples, citosina e timina, tá? Olha aqui, ó. Que rabisca tudo. Mas olha só, as pirimídicas são simples, citosina e timina. Se a gente tem um anel aromático só, tá vendo? As púricas, adenina e guanina, elas têm 2 anéis aromáticos, são duplas, ok? Então, é o que a gente tem aqui. Então, classificada como uma púrica, ok? Então, tranquilo, galera. Só lembrando aqui também, as bases nitrogenadas, como a adenina, sempre se liga por 2 ligações de hidrogênio e timina, ok? A guanina sempre se liga a 3 ligações de hidrogênio e a citosina. Tranquilo? Então, isso aqui são ligações de hidrogênio ou pontes de hidrogênio entre as bases. Foi? Então, aqui número 1 a gente tem letra C. A número 2, ela está baseada na regra de Chargaff. O que é isso? Olha só. Em 1950, Erwin Chargaff e colaboradores estudavam a composição química do DNA e observaram que a quantidade de adenina,
Agora é um igual, ó. Quantidade de adenina é igual à quantidade de timina. Isso aqui é um igual agora. E a quantidade de guanina é igual à de citosina, na grande maioria das duplas fitas de DNA. Em outras palavras, esses cientistas descobriram que o total de purinas e o total de pirimidinas eram iguais, tá? Ou seja, A mais G, que são as purinas, é igual à quantidade de C mais T. Um professor trabalhou esses conceitos em sala de aula e apresentou um exemplo de uma fita simples, olha só, de DNA, uma fita simples. O pulo da questão está aqui. Mas, Mary, DNA não é fita dupla? Sim, mas o exemplo do professor, ele quis pegar só uma parte da fita, a parte simples. Com 20 adeninas, ó, 20 adeninas, 25 timinas, 30 guaninas e 25 citosinas. Com a quantidade de cada um dos nucleotídeos, quando considerada a dupla fita de DNA, formada pela fita simples, exemplificada pelo professor. Agora ele quer a quantidade que a gente vai ter de cada uma, tá? Quando tiver uma dupla fita. Então, gente, ele quer quanto que a gente vai ter de adenina, quanto que vai ter de timina, tá? De citosina. Então, olha só. E de guanina. Então, vamos lá. Se a gente tem 20, vamos supor aqui, ó, 25, meu Deus, fugiu aqui, 25 timinas, por exemplo, a gente tem que ter na outra fita 25 adeninas, correto? Aí, se eu tenho aqui 20 adeninas, eu tenho que ter 20 timinas aqui. Se eu tenho, isso na segunda fita, se eu tenho 30 guaninas, eu tenho que ter 30 citosinas. Se eu tenho 25 citosinas, eu tenho que ter 25 guaninas na fita de baixo. E aí ele quer a quantidade total de adenina, timina, guanina e citosina. Então, vamos lá. Adenina aqui, ó, 20 com 25. Então, 45 adeninas. Timina, 25 com 20. 45 timinas. Guanina, 30 com 25. 55 guaninas. E 30 com 25 aqui, a gente já sabe também, 55 citosinas. Então, dá 45 adenina, 45 timina, 55, 55. Então, letra C, tá bom? Isso costuma cair bastante em prova. Então, ó, fiquem de olho, tá? Questão 3. Observe a figura abaixo que ilustra diferentes modelos propostos para a replicação do DNA. Olha só, gente. A gente tem alguns processos que envolvem material genético. Então, o primeiro deles é a replicação. Vou explicar quando a gente tem replicação. O outro é a transcrição. Também vou explicar quando a gente tem isso. Transcrição. E o outro é a tradução. Também vou explicar quando a gente tem tradução, tá? Então, olha só. Replicação, preste atenção, é quando o DNA faz a sua cópia. A célula pega o DNA inteiro e copia ela, ok? E aí, olha só, para a célula copiar um DNA inteiro, é porque ela precisa fazer uma cópia de si mesma. Então, eu tenho duplicação quando eu estou fazendo uma coisa chamada divisão celular, porque eu preciso copiar todo o material genético. Quando eu estou fazendo transcrição, eu não preciso copiar o material genético. O que é a transcrição? Não é eu pegar um pedaço do DNA, transcrever ele em RNA mensageiro, né? E desse RNA mensageiro eu vou traduzir ele em proteína. Então, eu não preciso pegar o meu DNA inteiro e transcrever. A minha célula vai no gene que ela quer ou no conjunto de genes que ela quer.
Então, na transcrição, eu vou transformar um pedaço de DNA em RNA mensageiro, ok? E na tradução, eu vou transformar esse RNA mensageiro em proteína, né? A abreviação de proteína é PTN, tá bom? Então, eu vou agora falar um negócio para vocês, e aí preste atenção nisso que eu vou explicar agora, tá? Então, finge que a minha agenda aqui é um DNA, e cada página dessa é um gene, tá? Vamos supor que as minhas duas agendas sejam iguais, ó. Uma roxa e uma vermelhinha, mas são iguais, tá? Então, quando eu quero copiar um DNA, o que eu faço? Eu copio todas essas folhas aqui. E aí eu vou ter duas cópias dessa agenda aqui de 2020, tá? Quando eu quero fazer... Esquece o caderno roxo, porque a câmera não está pegando. Quando eu quero fazer transcrição, eu apenas vou pegar uma folha aqui dentro, qualquer, vou abrir. Ó, vou abrir, tá? E vou tirar uma cópia dessa folha aqui, ó. Vou transcrever, vou fechar o meu DNA e tem aqui o meu RNA mensageiro. Nossa, tá horrível. O meu RNA mensageiro. E aí, vamos supor que minha agendinha é um livro de receita. Eu só quero aqui bolo de cenoura, tá bom? Então, eu vou copiar a receita do bolo de cenoura. Tá aqui, o meu RNA mensageiro. Quando eu produzir o bolo de cenoura, ele vai ser minha proteína. Eu traduzi isso aqui no bolo de cenoura. Tradução. Tá bom? Esse exemplo que eu dou, pensa bastante nele, porque ele te ajuda muito a fazer as questões, tá? Agora, vamos voltar para a questão aqui. Então, olha só. Observe a figura abaixo, que ilustra os diferentes modelos propostos para a replicação do DNA. Então, aqui eu tenho o modelo 1, no qual eu tenho uma figura, né? E aí, essa figura é como se esse DNA se quebrasse todo e se unisse com um novo. Aqui no 2, é como se a gente tivesse uma cópia desse DNA, né? E cada fita sendo copiada, e essas novas fitas vão ficar juntas e as fitas antigas vão continuar juntas. Aqui eu tenho o que a gente chama de replicação semiconservativa, em que eu vou copiar essa fita aqui vermelha, vai abrir, tá? Abriu aqui, esquece isso aqui. Abriu aqui, e aí eu vou ter uma fita de DNA sendo copiada aqui de cima para baixo e a outra de baixo para cima. E aí eu vou ter isso aqui, ó. Ah, porque é a mesma coisa. Uma outra de cima, uma aqui de cima para baixo e de baixo... Desculpa. A fita vai ser copiada uma fita de cima para baixo e a outra de baixo para cima, tá? Esquece isso aqui também. E aí, olha o que a gente vai ter, ó. Aqui a fita molde e a fita molde. Vou ter aqui a nova fita que foi copiada de cima para baixo e a outra de baixo para cima. É o que a gente chama de replicação semiconservativa. Por quê? Ela vai conservar uma fita mãe com uma fita filha, uma fita antiga com uma nova fita, tá bom? Isso daqui ajuda porque se a nova fita que está sendo produzida tiver alguma mutação, essa mutação pode ser corrigida porque ela vai ter a correção do outro lado aqui, a base correta. Então, ela pode ser corrigida. Isso ajuda muito a correção de mutações, tá bom? A evitar mutações. Então, vamos lá. O experimento de Michelson e Stahl, realizado em 1957, comprovou que o modelo correto para a replicação de DNA é o 1, porque a dupla hélice original não contribui com a nova dupla hélice, contribui porque fica partes dela aqui, ó. Tem partes aqui, tá vendo? Então, letra A tá errada. É a 1, porque a replicação dispersativa, a densidade do novo DNA é metade da densidade do DNA original. Não, tá? Aqui está a mesma densidade, está tudo igual. 2, porque a dupla hélice original é preservada em uma molécula e uma nova molécula é gerada. A dupla hélice original, ela não é
você não tem uma nova molécula gerada, tá? Você tem duas iguais. Aqui, 3. O 3 aqui. Porque cada nova molécula de DNA contém uma fita nova e uma antiga completas, tá? Isso aí. Vamos ver a E. 3, porque na replicação semiconservativa, uma das fitas original é degradável? Não. Então, letra D. Tá bom? 3, letra D. Olha só, a 4 também é bem legal para a gente pensar. Então, ó, em 1978, o geneticista Walter Gilbert propôs os termos exon para designar regiões de um gene que codifica uma sequência de aminoácidos e introns para designar as regiões de um gene não traduzidas e localizadas entre os exons. Então, quando a gente tem lá a transcrição, o RNA mensageiro ele é produzido copiando um pedaço da fita de DNA, correto? Nesse pedaço que ele copiou, nós vamos ter partes codificantes e partes não codificantes. Essas partes não codificantes vão formar alças e vão ser chamadas de introns. São partes que não vão gerar nada. Introns. E os exons são as partes codificantes que vão gerar proteínas, tá? E aí, se a gente lembrar lá da aula, eu preciso ter o splice ou o processamento, você pode chamar qualquer um dos dois, para poder retirar essas partes não codificantes e grudar aqui embaixo, as codificantes. E aí, gente, isso se chama splice ou processamento. É como se esse RNA mensageiro ele fosse corrigido para depois ser traduzido. E aí, é o seguinte, a partir de um RNA mensageiro, eu posso ter vários tipos de proteínas diferentes. Aí você fala assim, como? Através do splice. Porque, por exemplo, eu posso ter aqui um intron sendo cortado e 2 exons sendo grudados. E aí vai ter hora que esse splice ele vai atuar diferentemente. Ele vai deixar um intron, vai tirar um exon. Então, isso a gente chama de splice alternativo. Todo splice que eu fizer nessa mesma molécula, ela pode me gerar uma proteína diferente, porque esse splice pode ser feito de maneira diferente. Ou seja, eu posso ter um RNA, o mesmo RNA mensageiro. Tenho 2 RNAs mensageiros, tá? Vou supor. E aí, em um, eu tiro, por exemplo, 2 introns. No outro, eu tiro um intron, tá? Isso já vai mudando a sequência de bases nitrogenadas. E aí, isso vai me dar proteínas diferentes, tá bom? Então, é o que o diagrama está falando, tá? Então, olha só, a ciência estima que seja de 30 mil o número de genes da espécie humana. No entanto, o número de proteínas diferentes esteja estimado entre 100 mil e 120 mil. Isso ocorre devido ao splicing, isto é, cortes e montagens diferentes do mesmo RNA mensageiro, que é o que a gente acabou de discutir. Tá bom? Estamos quase terminando. Olha só, uma questão também que cai muito. A sequência, essa sequência, desculpa, peraí. A sequência aqui, ó, é GAA, GAGTCLA, corresponde a um trecho de fita molde de uma molécula de DNA. Quando esse segmento for transcrito, eu transformar esse segmento aqui em RNA, a sequência correspondente à molécula de RNA gerada é a seguinte: ele quer que você transforme esse trecho aqui em RNA. Vamos pegar de códon em códon. Mary, me lembra o que é códon? Códon é uma sequência de 3 bases nitrogenadas. Então, vamos repetir isso aqui, ó. O primeiro códon que a gente tem aqui é o GAA, porque fica mais fácil a gente ler em códon, né? Aqui, ó, GAA. O segundo é o GAG. GAG. O terceiro é o CTT. CTT. Aí depois é o CAT, tá? E GAT. Então, olha só. Como é que eu transformo isso aqui em DNA? Guanina se liga com, desculpa, em RNA, com
Deixa eu até botar outra aqui. Botar roxinho aqui. Opa. Peraí, deixa eu mudar aqui. Ó. Ó, ele liga a citosina. A adenina no RNA vai se ligar à uracila, porque não tem timina. Então, ficou o Q. O GAG aqui vai, ó, citosina, uracila, citosina. Guanina, adenina, adenina. Guanina, uracila e adenina. E citosina, uracila e adenina. Então, ficamos, ó, QU, CUCI, ó, já tem aqui, ó, QU, CUCI, GA, GUA e QA, tá? Mais fácil, então, letra B, ok? Então, aqui eu tenho DNA simples e aqui eu tenho um RNA mensageiro, tá? E por último, nossa última questão, olha só, considere a base nitrogenada púrica, lembrando que púrica, quais são? Adenina e guanina. Do terceiro códon de RNA mensageiro descrito abaixo. Primeiro códon, segundo e terceiro. Quem é? Não tem guanina, então só pode ser essa aqui. Ok? Considere que ela foi substituída por uma guanina. Então, aqui a gente vai ter, em vez de A, o C, GUC. Ok? O quadro a seguir mostra alguns códons do RNA mensageiro e os aminoácidos codificados por eles. Isso aqui, galera, é essa tabela aqui, tá? Que é a tabela do código genético, que ela é baseada em códons. E aí, lembrando que o código genético, ele é degenerado ou ele é ambíguo, e pode ser ambíguo também. Por quê? Eu não consigo, por exemplo, pegar um aminoácido, vamos supor, serina. Aqui, ó, serina aqui. Tá? E falar assim, qual aminoácido... Peguei uma serina, né? Agora, qual códon que deu origem à serina? Pode ser um desses aqui. Não sei. Tá? Não tem como saber. Porque ele é redundante. Eu tenho mais de um códon dando origem ao mesmo aminoácido. Mais de um códon dando origem ao mesmo aminoácido. E assim por diante. Tá? Então, olha só. O quadro a seguir mostra alguns códons de RNA mensageiro e os aminoácidos codificados por cada um deles. Então, aqui eu tenho os códons e os aminoácidos. O novo aminoácido codificado a partir dessa alteração o que importa para a gente é só o códon que ele falou, que é esse aqui. Era AUC. AUC era a isoleucina. Como teve a modificação do A para o G, mudou, ficou, em vez de AUC, ficou GUC. GUC é valina. Então, um novo aminoácido codificado por alteração é a valina. Tá? Isso aqui foi uma questão do Enem. Tá? Uma questão bem tranquila aí de código genético. Tá bom, gente? Então, é isso, tá? A prova de vocês vai vir bem baseada aí nessas questões, tá? Então, estudem esses temas que eu falei, o código genético, as características dos ácidos nucleicos, tá? Estudem todos os temas que a gente abordou aqui nas questões para ficar tranquilo para fazer a prova, tá bom? Então, um grande beijo aí e boa prova para vocês.